Bom dia! E aí, tudo bem com você? Como que você acordou? Hoje a gente vai falar sobre qual é a diferença entre permissão e merecimento. E eu queria trazer um exercício aqui para vocês. Não é bem um exercício, né? Mas é uma reflexão. Hoje, de manhã cedo, né? Eu acordei e aí eu fui lavar o quintal, sabe? Fui cuidar das minhas plantinhas, né? E tal, e aí eu comecei a refletir sobre uma coisa. Eu sempre gosto de escutar algum mantra, alguma coisa com fones de ouvido enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Então hoje eu tava lavando o quintal e cuidando das plantinhas, né, escutando. E aí eu pensei, nossa, e se eu trazer essa experiência aqui para dentro do nosso ecossistema, né, de vivências? E aí eu pensei, né, pode ser interessante, porque às vezes as pessoas estão tão ocupadas e ela pode ajudar a refletir mais, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que são mais visuais, então, assim, do jeito que tá aqui, né, você me vendo e eu fazendo essa vivência aqui para vocês, né? Então as pessoas são mais visuais. Tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Eu não sei se eu já falei isso aqui, gente, nas nossas vivências. Mas enfim, eu vou falar sobre isso mais tarde, se eu não falei. Eu vou procurar para ver se eu não falei. E aí, gente, a gente tem pontos sensoriais. Então, as pessoas que são mais auditivas, elas são boas ouvintes, né? Tem pessoas que são mais visuais, observam mais as pessoas. Tem pessoas que são sinestésicas, que elas observam tudo, observam o ambiente, o jeito que a pessoa fala, né? Tem mais essa questão de tato, né? Então, assim, só resumindo, tá, gente? E aí eu quero fazer esse exercício de audição com vocês, tá bom? Então vocês podem fazer as suas coisinhas e ouvindo, tá? Se você estiver limpando a casa, enfim, né? É uma reflexão para você entender, né? Que eu também tive essa dificuldade de entendimento sobre o que era merecimento e o que era permissão, porque muitas vezes as pessoas não evoluem na vida, as coisas não andam na vida, não é por merecimento, ela não merece, é porque ela não tem permissão, tá? E essa é a reflexão de hoje. Bora? Bora entender mais sobre permissão e merecimento? Qual que é a diferença? Pois é, as pessoas têm uma visão equivocada sobre merecimento, quando a pessoa sente que não merece. Então, por exemplo, acontece muito que durante a nossa vida a gente teve pais, professores, né? Várias pessoas que passaram pelas nossas vidas e falavam assim: nossa, você tem que ser boazinha, senão você não vai merecer tal coisa, né? Então, e aí você cresce e você continua sendo boazinha e as coisas não andam na sua vida. Então, assim, será que em algum momento da sua vida você já se perguntou: Deus, por que que não está acontecendo as coisas na minha vida? Mas eu sempre fui boa e por que será que eu não mereço? Aí a pessoa acaba aceitando e fica por isso mesmo. E na verdade, a gente precisa separar essas questões, né? Porque Deus, né? Toda a sabedoria de Deus já está dentro de você. Então, quando alguém fala para você que você merece ou deixa de merecer, não foi uma comunicação de Deus, entende? Foi os homens que trouxeram essa crença. Então a gente precisa separar um pouquinho disso. Então, mesmo que as pessoas da religião, os professores, os pais, eles podem ser religiosos, mas de fato, será que essa comunicação veio de Deus? Porque eu acho assim, que quando a gente tem essa comunicação profunda com Deus, com o universo, que Deus já habita dentro de nós e fala através da nossa intuição, nós temos essa intimidade com Deus e nós sabemos essa comunicação, né? Então, assim, através de orações, através das meditações, enfim. Então, você precisa entender e separar o que é, né, o que é uma crença que veio de fora e o que é uma verdade que está dentro do seu coração, que Deus plantou a sua sementinha. Então, no fundo, a pessoa que está vivendo e acha que não merece, ela foi convencida de que a dificuldade dela é merecimento, mas o merecimento tem a ver com mérito. Vamos raciocinar aqui um pouquinho? Então, por exemplo,
no mundo se diz: quem fez, tem. Quem fez muito, tem. Quem fez pouco, tem pouco. Quando a pessoa fez muito e tem pouco, a pessoa fala: ah, é falta de merecimento. Não, você sempre vai ter o que merece. O problema é que a gente que merece muito, mas pode pouco. O problema é que tem gente que merece muito, mas pode pouco. Ou seja, ela trabalha, ela tem resultados, mas quando ela vai desfrutar, ela sente culpa. Então vamos entender aqui. Tem a questão, né, aqui da nossa vida presente, tá? Nesse mundo presente, agora neste momento. Então, quem fez muito, tem muito, né? Só que daí ela tem uma trava e ela pode pouco porque ela não se deu a permissão, entende? É como, por exemplo, meu pai. Depois que a gente melhorou a nossa vida, meu pai não conseguia comer presunto. Então ele comia apresuntado, mas porque ele não tinha permissão, não é porque ele não podia. Então eu cheguei a trabalhar essas crenças no meu pai. Eu falei: pai, a gente não vive mais daquela forma. Você pode comer presunto, você pode comer o que você quiser hoje em dia, né? E eu falava muito isso pro meu pai. E é essa questão. E também tem uma questão espiritual, né, de vidas passadas, que às vezes você fez muito na vida passada e aí nesta vida você tem a permissão de viver uma vida melhor, mas por alguma razão de crenças atuais você está bloqueado. Então vamos pensar, o momento presente ele é sempre perfeito e é a razão pela qual você precisa se observar melhor. Entende? Se algo está bloqueando na sua vida, é porque você deve ter um problema de poder pouco. Você tem um problema de permissão. Então, por exemplo, você sempre vai ter o que merece. O problema é que tem gente que merece muito, mas pode pouco. Ou seja, ela trabalha, ela tem os resultados, mas quando ela vai desfrutar, né, como no caso do meu pai, ela sente culpa e daí ela vai lá e come o apresuntado, né? Ou não vive, ou não faz um churrasco, ou sei lá, não faz uma viagem, enfim, é N coisas aí. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Teve uma tia minha que ela foi para um cruzeiro e esse cruzeiro foi junto com minhas outras tias lá, foi o pessoal da minha família. E era um cruzeiro bem luxuoso, assim, né? E aí ela foi. Só que como as outras pessoas da família dela, por exemplo, os filhos, os netos, não poderiam ir porque era um valor muito exorbitante para os filhos, né? Porque ela não conseguiria pagar para os filhos, no caso. E aí ela fez lá, né, a economia dela e foi para esse cruzeiro. Ela foi lá e não comprou nada para ela. Por quê? Por questão de culpa. Ela não consegue desfrutar direito porque os familiares dela não puderam estar lá junto com ela. E aí, o que ela fez? Ela comprou tudo que tinha lá dentro do barco, né, que estava à venda, os bibelôs, os presentinhos, não sei o que, comprou tudo para os outros. Tudo para os outros. Comprou para os filhos, para os netos. Ela trouxe, acho que até para mim também, um monte de coisa dos países que ela passou. E aí, quando eu fui perguntar para ela: tia, você comprou alguma coisa para você? Ela não comprou nada. Ela só comprou coisa para os outros. Então você percebe que existe um problema de permissão. Ela não se permitiu desfrutar. Ela foi até lá, mas sempre pensando nos outros. Então, automaticamente, pelas outras pessoas não estavam lá, ela se sentiu culpa. E a forma de tentar preencher essa lacuna da culpa foi comprando coisa para as pessoas e nada para ela. Então, aí ela chama isso. Então a gente pode parar para pensar, né, que chama isso de merecimento. Ou seja, ela pensa: poxa, eu não mereço essa viagem, eu não mereço esse carro, eu não mereço ter essa viagem, mas por alguma razão eu estou aqui, eu não mereço mudar de vida, eu não mereço. Então, assim, várias dessas outras questões de não mereço porque existe uma culpa, né? Mas na verdade a expressão correta é: eu não posso. Aí entra a permissão.
E por que ela não pode? Porque ela não tem uma autorização. E por que ela não tem essa autorização? Porque ela não tem uma libertação. Ela não se liberta, porque ela acabou entrando dentro de uma gaiola da qual, se os outros não puderem, ela também não pode ter, né? É uma questão assim que ela se culpa, né? Não é uma questão de merecimento. Então, não é nem liberdade, é uma libertação do mundo relacional dela para seguir em frente. Então, por exemplo, se ela não consegue se libertar do mundo relacional dela para seguir em frente, ela também vai se sentir bloqueada, entende? Então, por exemplo, às vezes ela tem condição financeira, ela tem pessoas, ali no caso minha tia, né, outras pessoas, os amigos que podem acompanhá-la, só que ela não pode bancar a família inteira para ir num cruzeiro, por exemplo, porque acho que no cruzeiro custa mais ou menos uns 30 mil reais, acho que é uma coisa assim. E ela não teria como bancar tudo isso para tipo 7 pessoas, 8 pessoas da família, que seriam os filhos, os netos, etc e tal. Então o que acontece? Por ela não conseguir fazer, levar a família toda para a viagem, então ela não se permitiu desfrutar da viagem. Então, como forma de punição, comprava coisas para a família, mas nada para ela. Então, assim, você vê como que é. Às vezes a gente tá vivendo a vida e não é por uma questão de merecimento. Muitas vezes a gente não está vivendo a vida por conta da não permissão. Muitas das vezes a gente se culpou tanto nessa vida, não só nessa vida, mas em outras vidas também. De repente deve ter acontecido alguma coisa em outras vidas que você se sentiu culpada. E aí tudo isso vem refletindo na sua vida no momento presente. Então olha só que rolo danado que é esse aqui, gente. Às vezes você vem carregando traumas de vidas anteriores, vidas passadas, e aí você vai juntando com os traumas da vida atual, né? Então, assim, às vezes nessa vida Deus permitiu que você tivesse uma vida melhor, com mais tranquilidade, e aí teoricamente, né, você tem as coisas para você viver uma vida confortável. Teoricamente parece que você está bem, só que você não se permite usufruir, você não se permite desfrutar. E aí a culpa vem e você quer preencher essa lacuna dessa culpa. E aí você tem aquela síndrome da boazinha, tem aquela síndrome de sempre estar ajudando as outras pessoas, e aí você deixa de olhar para você, aí você começa a se desleixar, né? Então, assim, sempre é para o outro. Então, o que é merecimento? O que é permissão? Muitas das vezes a permissão precisa vir de dentro e entender que cada um tem a sua jornada. Você não vai conseguir levar a família toda, todas as pessoas que você ama nas suas costas, mesmo porque quando você nasceu, Deus já colocou na programação da sua alma. Você tem essa programação, você tem a sua própria jornada. Essas são suas bênçãos e essas são as suas ferramentas, essas são as suas dificuldades que porventura talvez você possa viver para que a sua alma evolua. Então, seu marido vai ter a programação da alma dele, seu filho também, e cada um vai ter sua programação diferente, separada. Então, não cabe a você levar todo mundo nas costas, mesmo porque cada um tem o seu aprendizado. Se você sempre carrega as pessoas nas suas costas, aquelas pessoas que você tanto ama, elas não terão o aprendizado da vida delas, da programação da alma delas. Então, por exemplo, se você fica sempre segurando seu filho, ele nunca vai aprender a andar, né? É um exemplo claro de pais que mimam muito as crianças, por exemplo, né? Então tem N motivos aí, N coisas aí que a gente pode aprender no dia a dia para a gente entender sobre permissão e merecimento, tá bom, gente?
Então é isso. Então vamos para nossa meditação? Então tá. Vamos fechando os nossos olhos, né? Pedindo para a espiritualidade trazer, fluidificar as nossas águas. Isso. Respira, solta. Respira, solta. Isso.
Vamos voltando devagar, abrindo os nossos olhos, isso, e dando aquele abraço gostoso, sentindo a nossa presença. Pois é, gente, gratidão, gratidão por você estar aqui na nossa vivência todos os dias. Espero que essa reflexão traga algum insight aqui para você, tá? Às vezes é importante a gente ter essa consciência de que nem tudo, né? A gente precisa entender essa consciência de que o que é de Deus e o que são crenças vindas dos homens. Muitas vezes nós somos bloqueados na vida por coisas, por verdades que não são nossas. E crenças são algumas verdades e muitas delas não são nossas, tá, gente? Então é isso, vamos agradecer a Jesus, junto a Deus e a espiritualidade pelo dia de hoje. Vamos orar também por aqueles que estão passando dificuldade, vamos orar também pelas pessoas que estão vivendo desafios que a gente nem sabe que elas estão vivendo, né? Tanta coisa aí no mundo, né, gente? Vamos orar também pelos nossos familiares e por nós também, tá bom? É isso aí, gente. Um grande beijo e até a próxima vivência.